Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o senador Paim por conta de trazer um tema que deveria ser objeto de um debate intenso, não só aqui no plenário, mas em todas as comissões, como ele mesmo promoveu. E acho que o Brasil, que ainda tem tantas chagas em decorrência dessa história, uma história triste, como bem ele colocou, de uma parcela que é parte do nosso povo, parte importante do nosso povo, e que, da maneira cruel, dura, difícil, que foi utilizada para que a base da cultura brasileira tivesse os nossos irmãos negros, que são um orgulho nacional, mas que ainda temos uma dívida enorme para que esse país possa ser, de fato, um país igual. E o senador Paim é uma voz, e ele traz essa voz sempre com atitudes muito concretas e objetivas, no sentido de fazer com que esse Brasil seja mais justo, seja mais igual. Eu penso que o 13 de maio também pode ser vinculado a um tema que eu estou trazendo daqui um pouco, que é o Dia das Mães também. Porque nesse período todos nós procuramos, quem ainda tem o privilégio da convivência, como é o meu caso, com a mãe, ficar perto, tomar alguma atitude no sentido de demonstrar e devolver o muito que nós recebemos ao longo de nossas vidas de nossas mães. E assim eu fiz, indo ao Acre esse fim de semana, junto com o Tião, com minha irmã Silvia, com os sobrinhos, todos estávamos juntos e conseguimos passar esse domingo. E mãe lembra cuidado, mãe lembra amor, lembra fraternidade, e há um vínculo direto entre o 13 de maio, que é uma data que nós não devemos esquecer nunca, sob pena de querermos apagar algo que tem que estar presente nas nossas memórias para que sirva de lição para o presente e para o futuro. É parte de um passado triste do nosso país, de um continente inteiro, que, aliás, é o continente que, segundo algumas teorias, deu origem à raça humana. E é o continente que mais sofre, mais penalizado, e onde nós temos os exemplos mais duros de desigualdade, de fome, de miséria, como uma espécie de um desafio permanente. Mas, senhor presidente, além de cumprimentar a Vossa Excelência, eu queria, rapidamente, porque daqui a um pouco pretendo estar no Palácio do Planalto, cumprimentando a presidente Dilma e acompanhando o prefeito Raimundo Angelim, que está aqui em Brasília, prefeito da capital do Acre, Rio Branco. Antes de mais nada, eu queria, daqui da tribuna do Senado, agradecer ao doutor Judson Valentim e, através da pessoa dele, cumprimentar e agradecer todos os funcionários da Embrapa Acre, os técnicos, os cientistas, homens e mulheres que muito nos orgulham, uma nova geração de cientistas que, através do trabalho da Embrapa Acre, nos ajudam a fazer o Acre um estado referência no Brasil. O trabalho já completa quase 4 décadas, são 39 anos da Embrapa Acre. O número de profissionais, mais da metade do corpo técnico científico também são do Acre, a outra metade de pessoas de toda parte do Brasil que escolheram o Acre para poder dar sua contribuição. E eu tive o privilégio, na sexta-feira, de acompanhado de companheiros que me ajudam no gabinete do Acre, de passar uma manhã inteira ouvindo, aprendendo e discutindo os temas do desenvolvimento sustentável no Acre, como melhorar a produção, como melhorar a produtividade, como cuidarmos mais da nossa floresta, como estabelecermos um padrão mais eficiente de produção nas áreas já antropizadas, ou seja, já desmatadas, como estabelecer um padrão melhor e sustentável na criação acriana. Isso a partir de um debate rico, intenso, onde nós tivemos pesquisadores apresentando os avanços todos e os desafios que o setor da pecuária do Acre vive, na busca de uma pecuária sustentável, tanto de corte como de leite. Também todo o setor vinculado à atividade produtiva de modo geral, numa parceria sempre com o governo do Estado, liderado pelo governador Tião Viana, e o segmento florestal, que é um grande desafio para o Acre, para a Amazônia e para o Brasil. O Brasil tem uma dívida enorme
com o segmento florestal, precisa rapidamente estabelecer uma prioridade para o setor florestal brasileiro, especialmente no que diz respeito a uma governança para aquilo que temos de muito precioso, que é a nossa biodiversidade, a nossa riqueza florestal. Mas esse é um desafio que temos que implementar logo após a votação do Código Florestal. A Embrapa Acre estabeleceu uma nova modelagem para o manejo florestal de floresta tropical, que é uma referência hoje. Aliás, essa semana está sendo discutida aqui em Brasília, com o Serviço Florestal Brasileiro, o Modeflora, que é um modelo desenvolvido no Acre, a partir de um conhecimento, de um apanhado do conhecimento no mundo, e que estabelece menor custo, mais eficiência, menos impacto ambiental e mais aplicabilidade para o manejo florestal. Então, daqui da tribuna do Senado, queria cumprimentar, esse é o espírito, essa é a intenção do meu mandato, está próximo a tudo aquilo de bom que está acontecendo na sociedade acreana e do Brasil, divulgar esse trabalho. Certamente vou fazer um relato aqui da tribuna mais detalhado dos avanços que a Embrapa tem, mas eu, nesse momento, faria apenas esse registro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho especialmente à tribuna do Senado, como falei ainda há pouco, para daqui da tribuna registrar que, próximo do Dia das Mães, um dia depois, a presidente Dilma está lançando, talvez, o mais importante programa desse seu governo. Inspirada, certamente, naquilo que nos deixou de legado, naquilo que nos trabalhou e nos ensinou o presidente Lula, a presidente Dilma hoje, exatamente hoje, eu estou saindo aqui da tribuna para ir, ela está lançando o Brasil Carinhoso, que vai combater a miséria na primeira infância, que vai estabelecer uma mão, um amparo para as mães que sofrem por não terem condição de dar o devido tratamento, a devida acolhida para seus filhos. A presidente Dilma faz o lançamento desse programa com uma série, um conjunto de medidas, e eu diria que ela não poderia ter escolhido data melhor para anunciar do que o Dia das Mães. Deus, para alguns que não acreditam, a inteligência superior, e Deus nos deu um mundo muito equilibrado e relações muito bem definidas. A relação das mães com as crias, com os filhos, com as filhas, ela é algo extraordinário, que lamentavelmente nós homens não temos esse privilégio, né? Isso não só para nós da raça humana, mas enfim, toda a criação é assim. As mães é que têm o privilégio da proximidade com os filhos, com as crias, e lamentavelmente no mundo de hoje muitas mães, não são poucas no Brasil e no mundo, não têm as condições mínimas necessárias para poder cuidar de seus filhos, de suas crias, de suas filhas. E a presidente Dilma, que lançou um programa de combate à miséria no nosso país, agora vai no cerne do combate à miséria, quando ela cria um programa Brasil Carinhoso, que vai cuidar de 2 milhões de famílias que têm crianças passando necessidade. E esse programa, ele, volto a falar aqui, nós tivemos a semana passada a visita do Leonardo Boff, que é um filósofo da maior importância no Brasil e do mundo, e ele escreveu recentemente, agora, um artigo que é Tempos de Crise, Tempos de Cuidado. Ele usa a palavra cuidado, descreve a história da palavra cuidado, que está muito vinculada à medicina, à enfermagem, pois representa a ética natural dessas atividades, o cuidado, que está na base dos pensadores cristãos, como São Paulo e o próprio Santo Agostinho, que vem carregada de todo um movimento que tem acontecido no mundo, especialmente a partir do Clube de Roma, em 1972, que começou a tentar estabelecer conceitos de desenvolvimento, com desenvolvimento sustentável e humano, né?
O exemplo mais recente da ideia do cuidar é o próprio presidente Lula, quando trabalhou o programa Bolsa Família, que é uma referência para o mundo, por conta de estar na base dele a inclusão social, tá a ideia de estender a mão para os mais pobres, para os que mais necessitam, e aí volto a lembrar o senador Paim falando há pouco, que boa parte desses mais pobres, os excluídos, está uma parcela grande dos negros brasileiros, daqueles que foram libertados a partir de uma lei, mas ainda estão muito presos às injustiças a partir do cotidiano e da vida do Brasil e do mundo. E o presidente Lula, eu falava com o Leonardo Boff, no Acre nós abolimos, ainda quando eu trabalhava, logo depois da prefeitura, e na prefeitura ainda, a ideia de, em vez de administrar, cuidar. Uma mãe não administra seus filhos, ela cuida de seus filhos. E eu acho que gestor público que queira, de fato, fazer daquela atividade, daquele espaço público, algo que possa ser útil para todos, ele não pode entrar com o espírito de administrar, que é uma coisa fria, que as pessoas viram número, tudo vira uma decisão política ou econômica. E eu que estou fazendo uma luta aqui no Senado, inclusive tenho tido o estímulo de vários companheiros, e inclusive de Vossa Excelência, que preside essa sessão, de defender que façamos uma substituição do PIB, Produto Interno Bruto, por outro conceito que possa mensurar melhor se estamos indo para frente e para trás, se estamos tendo melhora ou piora na vida das pessoas, inclusive na atividade econômica. Acho que o PIB, que foi criado em 1930, é algo do passado, não tem nenhum sentido no mundo de hoje, com tantos conceitos novos, com tantas prioridades novas, com tantas leis que estabelecem novos desafios e conquistas. Trabalhamos com a ideia do PIB, Produto Interno Bruto, vinculado exclusivamente a se a pessoa acumula dinheiro, riqueza, e se essa riqueza é traduzida como se um país é rico ou pobre. Dinheiro não pode estabelecer se a pessoa é rica ou pobre, mas não tem sentido, porque a riqueza não está diretamente, não pode estar diretamente ligada a bens materiais. Está na maneira que a pessoa vive, se ela é solidária, se ela tem as necessidades básicas atendidas, enfim. E eu estou nessa batalha para que possamos ter aí, quem sabe na Rio+20, como resultado dela, o mundo tem um desafio novo, encontrar um sucessor para o PIB. E que incorpore principalmente a componente socioambiental. Se incorporar no indicador o econômico, o social e o ambiental, eu acho que vamos ter um passo importante. Então, a ideia do cuidar cabe bem no Brasil, graças ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma. O Brasil é um país hoje que cresce do ponto de vista econômico, mas que tem um desafio colocado na agenda ambiental e, especialmente, na social, com inclusão social. Então, queria concluir, senhor presidente, dizendo que o prefeito Raimundo Angelim, prefeito da capital do Acre, Rio Branco, que vai estar comigo daqui a um pouco, ele já foi para o Palácio por conta do tempo, e eu vou sair agora mesmo para ir. O município de Rio Branco tem 10 creches na mão da prefeitura. E a presidente Dilma, nesse programa, está dando a oportunidade, eu já agradeço de antemão, que seja implantado mais 10 creches na cidade de Rio Branco. Isso significa dobrar o número de creches e de crianças atendidas. Estamos falando de crianças como estabelece na Constituição, no artigo 203 da Constituição Federal, o artigo 208 estabelece claramente a responsabilidade do poder público com nossas crianças. Não é uma responsabilidade das crianças só das mães. As mães precisam de um amparo que às vezes ela não tem no marido, no parceiro, não tem na sua própria comunidade. E o Estado brasileiro, a federação tem que estar junto, municípios, estados e a União Federal. Então, será construída uma creche no bairro Santa Inês, no bairro Santa Inês, no bairro Rosalinda, que são novos conjuntos, inclusive uma parcela dela construída pelo governador Binho e uma outra parte construída já pelo governador Tião Viana. Outras eu ainda tive o privilégio de ajudar. Rosalinda, Vale do Carandá, São Francisco, Novo Eldorado, Juarez Távora, Jequitibá, Genipapo, Cabreúva, Aroeira e Andirá. São 10 creches que Rio Branco terá nova. Certamente o prefeito Angelim, que tem uma dedicação tão grande ao social, vai encaminhar imediatamente a construção dessas creches. O programa da presidente Dilma, ela inclusive relatou hoje no café com a presidenta,
ela relatou o programa Brasil Carinhoso. Penso que é por isso que a popularidade dela cresce, é por isso que o povo brasileiro enxerga que a continuidade do governo do presidente Lula, que iniciou esse programa de inclusão social no Brasil, é muito importante para o Brasil e a gente vê materializado no lançamento de um programa como esse. Estou aqui na tribuna do Senado para registrar, para cumprimentar toda a equipe, a ministra Tereza Campelo, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Aloysio Mercadante, que estão envolvidos diretamente, o próprio Ministério do Planejamento, envolvido nesse programa que vai beneficiar 2 milhões de famílias, especialmente famílias do Norte e do Nordeste, famílias mais pobres nesse país, com atendimento de crianças de 0 a 6 anos. O governo da presidente Dilma, com isso, ela inclui, e aqui ela usa a palavra cuidar. Meu governo quer mudar o futuro do Brasil, e é cuidando agora das mães e das crianças que nós vamos construir um Brasil melhor. Ter um olhar e uma atenção com nossas crianças, como está estabelecido na própria Constituição. O cuidado com a educação, com a saúde, são importantíssimos, e se soma a isso as creches que serão construídas. Só agora são 1.500 creches em todo o país, que serão construídas ainda em 2014. Esse foi um compromisso de campanha da presidente Dilma. Mas a meta é atingir 6 mil novas creches. Então, são 1.500 aqui em 2014, das quais nós temos 10 garantidas só em Rio Branco. A presidente também fala que vai repassar para as prefeituras. O governo federal vai repassar para as prefeituras os recursos necessários para custear as novas vagas em creches públicas que estão sendo conveniadas. Isso é da maior importância, porque as prefeituras não têm condição de dar uma atenção que o que temos de mais precioso, que são nossas crianças, merecem. Com o Brasil Carinhoso, nós também vamos ter, então, aumentado em quase 70% o valor que o governo federal repassa para os municípios para reforçar a alimentação nessas creches. Também será distribuída vitamina A durante a campanha nacional de vacinação e suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde. Todos nós sabemos que sem vitamina A, com deficiência de ferro, as nossas crianças têm seríssimos problemas de anemia e aí é uma porta de entrada para as infecções. Então, senhor presidente, eu agradeço o tempo que estou usando na tribuna para fazer esse registro, cumprimentar toda a equipe do governo federal e dizer que, dessa maneira, o Brasil se consolida diante do mundo, porque o Brasil está se consolidando como uma nova economia no mundo, como um dos países em desenvolvimento que são a esperança de o mundo sair, inclusive, da crise financeira. Mas de nada vai adiantar sermos uma referência do ponto de vista econômico se não fecharmos as chagas que foram abertas durante parte da nossa história, especialmente que estão hoje vivas e que nos envergonha a todos, por conta de muitas mães não terem as condições necessárias para darem aquilo que seus filhos precisam, que é, além do amor e do carinho, as condições que são a base da vida humana, para que, tendo um bom acolhimento quando criança, eles possam chegar na fase adulta e seguir ajudando esse Brasil e esse mundo a seguir em frente. Muito obrigado.